Flaviano. Por que ele não descreveu que esse Jesus, irmão de Tiago, inclusive, pudesse ser o Jesus que fora batizado por João Batista? Ou, se batizado por João Batista, ele poderia ter comensurado toda a dimensão teológica. Se é o Jesus, irmão de Tiago, não seria mais fácil se Joséfo dissesse filho de Maria? Ou melhor, por que será dizer Jesus, irmão de Tiago, se o comum na literatura flaviana era sempre dizer Jesus como origem de filho de, ou do lugar de, e nunca irmão de? Isso está no próprio. Você tem que entender o estilo literário. Portanto, é lamentável eles dizerem que Joséfo ateste a historicidade de Jesus. Mas eles usam. Eles dizem que Joséfo, na verdade, não era cristão e não tinha interesse em promover, acredite se quiser, Jesus ou os cristãos. Eu acredito justamente nisso. E por que o texto está ali? Não preciso falar mais nada, né? Hein? O Joséfo deixou de se preocupar com a figura mais proeminente, segundo os evangelhos, os cristãos e teólogos, para se preocupar, sabe com quem? Com Jesus, filho de Anano. Com Jesus, amigo de Daneu. Jesus, filho de Sofias. Olha só, Joséfo se preocupou com Jesuses insignificantes, Érica. É isso que eles querem que a gente acredite? Joséfo se preocupou com Jesuses insignificantes, foram em torno de 20, mas deixou de falar, dar detalhes minuciosos, pelo menos, de um cara que causou o maior estardalhaço no Império Romano. Minha gente, o silêncio de Joséfo e o interesse por outros Jesuses, na verdade, para eles não importam. Por quê? Porque o Jesus histórico é ideologia. Qual é o valor histórico, portanto? O valor histórico para eles é que o texto confirma um contexto político. Não há problema nenhum. Social e religioso também não há problema nenhum. A existência de pessoas e movimentos citados nos evangelhos quer dizer que Jesus existiu? Olha, tô pasmo, gente. Mas aí eu trago aqui uma leitura que vocês verão aí em antiguidade. É só uma parte. Por esta época surgiu Jesus. Agora você lembra por que o meu livro se chama-se Como Surgiu Jesus? Por esta época surgiu Jesus. Um sófos. Gente, sabe o que é mais interessante? Onde há, em qualquer momento, nos evangelhos, Jesus sendo diretamente chamado como sófos. Este é um termo absurdamente grego, jamais seria utilizado por um rabino. Este sófos demonstra que a dimensão desse cara, a gente já sabe que é interpolação, então a gente nem precisa discutir, ok? E que se deve chamá-lo de homem, se é que se deve chamá-lo de homem. Peraí. Aqui fica claro que Joséfo está enaltecendo um cara divino, gente. É algo absurdo. Então, abaixo eu coloquei partes e pontes entre o texto de Joséfo e a Roma. Joséfo era um sumo sacerdote judeu, comandante da guerra. Fez parte da resistência judaica. Depois se converteu e passou a ser fã número 1 de carteirinha de Vespasiano e Tito. Ele foi rendido aos romanos em 67 e levado a Vespasiano. Inventou a maior mentira da história para poder sobreviver. Escreveu para públicos judeus, ok? E romanos em grego. Deu para você entender aí, né? Ok. O objetivo, explicar a história do povo judeu aos romanos. Nada conveniente. Beleza? Portanto, chegamos a uma conclusão na base direita agora. Jesus romano, como matriz literária. Vamos ao modelo narrativo. Os evangelhos teriam sido construídos imitando um estilo e a estrutura de Joséfo, especialmente em antiguidades e guerra dos judeus. Não é à toa que o cara vai dizer que havia um fato que tinha acontecido, que se muitos que estivessem visto não estivessem vivos, muitos não iriam acreditar. Oh, que coisa linda! E ele diz que naquele tempo houve uma aparição nas nuvens no céu, onde se viram cavalos e carros. E logo após este fato, esta visão, aconteceu aquilo que ele havia dito. O quê? A destruição de Jerusalém. Preciso falar mais nada. Vai para Jesus lá, de Marcos e Mateus, porque vereis vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória, rodeado de anjos, e não ficará pedra sobre pedra. Mas você acredita que esse cara que está proferindo isso foi um Jesus histórico.
e não justamente uma construção. Quero lembrar, o Jesus que disse que derrubaria as pedras, os muros e o templo em 3 dias e reconstruiria, você pode não acreditar. Você sabia que Joséfo também falou isso? É que os judeus admirados do trabalho de Joséfo com relação à reconstrução dos muros, ok? Ficaram pasmos dizendo, nós levamos tanto tempo para edificá-los. E ele acha que vai construir em 3 dias, e Joséfo fez questão, Érica, sabia? De dizer que Tito reconstruiu em apenas 3 dias. Eu não tenho culpa. Está lá em Joséfo, vocês deveriam ter lidos, ok? Propósito político. Os evangelhos seriam parte da agenda flaviana, promover a Pax Romana e legitimar a dinastia de Vespasiano e Tito após a Guerra Judaica. Cada um tem a sua leitura. Releitura imperial. Jesus seria uma figura literária criada para apresentar um líder ideal que ensinava a submissão às autoridades, o oposto dos zelotes e judeus que estão dando trabalho aos romanos. Texto base. Guerra Judaica 5:13. Ele quem? Tito sitiou Jerusalém e depois de ter cercado a cidade e construído um muro ao redor dela, pontim, pontim, os judeus ficaram pasmados. E Joséfo diz que foi justamente em 3 dias. Preciso falar alguma coisa? Não, né? Portanto, a minha conclusão é que, por mais que não possamos dizer Joséfo escreveu, nós temos um projeto paralelo. É possível defender a hipótese de que quem está na corte romana e serve a elite romana está construindo um projeto sático, interventor, acomodador, pró-romano. Pode ficar à vontade, Érica. Se tiver perguntas, qualquer outra coisa, eu já passei para o próximo slide. Não, professor, pode continuar. Galera, se tiver alguma pergunta, não adianta a pessoa vir com as crenças dele sem evidências. Então não vale nem a pena a gente, né, parar para ficar vendo isso, né? A pessoa tem a fé dele, ele não sabe nem que Jesus ele defende, mas ele tem a fé dele. Lembrando, aqui a gente trabalha trilhando o caminho das evidências. Tem evidência para contra-argumentar, beleza. Agora, se a pessoa teve um que eu tive que silenciar, ele está assistindo no silêncio agora a live, porque ele começou a atacar. Aí eu tive que silenciar. Ele mandou superchat para atacar. É mesmo? Foi. Aí eu Caramba. acabei deixando ele no silêncio. Quer dizer, quando você traz um contra-argumento evidenciado, beleza, aqui a gente trabalha com ciência. Agora, se você vem com sua crença ou vem com ataques, aí realmente a gente nem para. Agradeço, porque dá engajamento para o canal, mas a gente não perde tempo com isso. Pode dar continuidade, tá, professor? Érica, eu não vejo, assim, eu quero deixar muito claro, eu sou muito a favor da liberdade de expressão, de consciência, de opinião, sabe? Eu estou pagando um preço muito caro justamente por defender isso, né? Não vou trocar aqui o tema, mas quando eu vejo pessoas dizendo, olha, Jesus Romano é teoria da conspiração, o mínimo que se esperaria dessas pessoas, principalmente se fossem acadêmicas, tá, Érica? É que elas fizessem uma abordagem. Eu, diferente de outros, não preciso exigir artigo científico, mas elabore alguma coisa e mostre os pontos, então, que comprove, que possa comensurar o que estamos abordando como conspiração. Sabe? Eu acho que seria, do meu ponto de vista, Térica falando, muito mais legítimo alguém dizer isso, seria menos ruim, como eu fiz no meu livro. O meu livro, A Verdadeira Face do Jesus Histórico, eu não fiquei chamando Jesus histórico disso e disso. Eu mostrei que é. Eu dediquei minha vida, entende, Érica? Para mostrar que, inclusive não fui só eu, o próprio John P. Meyer vai dizer que um dos Jesus históricos é um modelo marxista ideológico e que é imprestável à causa da historicidade de Jesus. Então essa não é uma afirmação, veja, que feita por mim, não é uma opinião, entendeu, Érica? Então assim, é triste. Eu acho,
Eu só, desculpa interromper, o que eu vejo é a dificuldade das pessoas, às vezes, de parar, né, e realmente fazer um estudo, olhar as evidências, entender, porque, por exemplo, eu considero o conceito flaviano muito complexo, tá? Eu acompanho muitas abordagens, Sim, tanto eu concordo que por seja. pais, eu acompanho o trabalho aqui do professor Alessandro sobre esse tema, o França, tanto que quando eu vou abordar esse tema, eu sempre chamo vocês, porque eu sei que vocês se debruçam e vão ali realmente em cima das evidências e trazem, tá? Eu considero um trabalho dificílimo esse. E muita gente aborda e xinga e desrespeita sem ao menos conhecer. O que eu vejo é isso. Não sei se a pessoa tem preguiça de realmente parar, ou então é porque Eu não acho que é tem aquela preguiça não, tá, crença Érica? enraizada. É não, né? Eu não acho preguiça não. Você me desculpa, eu acho recalque. É gente que vive de YouTube, não produz nada, não pesquisa. É gente que aqui, ó, que pega um livrozinho lá e fica exibindo e dizendo, fulano disse, Beltrano disse, porque olha aqui, ó, tá aqui Mas meu não discurso de desenvolve uma autoridade. pesquisa, não desenvolve uma pesquisa. Por exemplo, o Francis trabalha nisso acho que há mais de uma década, e o trabalho que ele faz ali de formiguinha, de pegar, ligar uma evidência, ele usa os próprios pais da igreja, pais do cristianismo, mostra as contradições ali dentro. Olha, eu acho isso fantástico. E deveria ser valorizado, ao invés de você atacar pedras ou usar a sua fé. Ai, o meu Jesus, qual dos Jesuses, amigo? Porque tem vários, tem que escolher aí qual. Eu acho lindo Jesus gnóstico, mas é uma ideia, é uma crença que está ali nos evangelhos apócrifos. Acho ele belíssimo filósofo. Porque Adoro, Jesus sou foi fã. multifacetado. Jesus foi multifacetado. Entende? Érica, Exatamente. põe na tela aí. Vamos falar da queda de Jerusalém, profecia ou releitura posterior? E aqui que a gente separa as crianças dos adultos. Porque eles dizem que tem um evangelho que o evangelho de 70, na verdade, já é uma releitura de Jesus. Mas não tem leitura nenhuma e nem tipicidade alguma sobre isso. Mas vamos lá. A queda de Jerusalém. De um lado, Jesus histórico, tradição, que eles dizem anterior a 70. Ai, eu tenho que tomar meu chá mesmo. Vamos lá. Tradições anteriores, olha o que eles dizem. Que existem referências à destruição do templo, ok? Circulam as tradições orais escritas anteriores à guerra judaica. O que eles estão querendo dizer? Que aquela narrativa de Jesus, falando da invasão de Jerusalém, vireis vi, que aquilo ali é anacronismo. Eles dizem que aquilo ali, na verdade, já foi predito por Jesus e o escritor de 70 está escrevendo. Tá de sacanagem. Advertências proféticas. Jesus anuncia juízo sobre Jerusalém devido à infidelidade rigorosa e à injustiça social. Cara, se você está vendo Jesus favorecendo o Império Romano, cadê injustiça social? Mas tudo bem. Verossimilhança histórica, que eles afirmam, é um discurso sobre a destruição para explicar o contexto de um profeta judeu crítico das lideranças e do sistema religioso. Enraizamento judaico. As palavras de Jesus refletem preocupações proféticas judaicas, não necessitando de uma releitura após 70 para fazer sentido. Ou seja, eles dizem que existem memórias que mantiveram vivas, entende? As esperanças desses discípulos ou seguidores, e por isso lá na frente eles tentaram escrever isso. Segure aí. Vamos para